Bom, na realidade, semana passada, eu acabei me confundindo, né? Eu dei aula foi à tarde, na verdade, a nossa aula é de manhã, né? Então, essa semana eu já estou ajeitando aqui dando aula de manhã. Até porque à tarde eu tenho outra aula e acabei esquecendo de dar a outra aula que eu dei, que eu tinha que ter dado, né, na semana passada, certo? Então vamos sempre ficar nesse horário, né, de 8 às 9 e de 10 às 11, tá ok? Mas vamos lá, vamos continuar aqui, certo? Mas na semana passada, nós vimos as trocas de calor, certo? Várias formas que o calor pode ser trocado, né? Por contato, por radiação ou por convecção, certo? E hoje nós vamos entender, né? Só escrever aqui. E hoje nós vamos entender, né, o que acontece quando você recebe esse calor, certo? Vamos botar aqui a troca de calor, certo? Também semana passada a gente falou, né, que dependendo da pressão e da temperatura, o corpo pode ter vários estados, né? Pode estar líquido, sólido ou gasoso, certo? Ou até ser vapor ou gás, certo? E fica o seguinte, nessa aula de hoje, né, a gente vai considerar apenas troca de calor a pressão constante, certo? A todo momento a gente vai considerar que a pressão, ela sempre permanece a mesma, tudo bem? E aí, se você sempre manter a pressão constante, né, se você lembrar daquele diagrama de fase, pode acontecer duas coisas. Ou quando ele recebe calor, certo? Quando o corpo recebe calor, pode acontecer ou de o corpo aumentar de temperatura, né? Vamos supor que ele tivesse uma temperatura inicial T1. Aí ele recebe calor, certo? Ele recebe uma certa quantidade de calor, né? Que a gente viu que é uma energia. Ele recebe uma certa quantidade de energia. Ou ele aumenta essa temperatura, certo? Ou ele aumenta essa temperatura, ele vai para a temperatura T2, certo? Se isso acontecer, a gente diz que esse corpo ele recebeu um calor sensível, certo? Calor sensível, tudo bem? Ou então, né? A gente viu o seguinte, que pode acontecer de ele receber calor, mas permanecer com a mesma temperatura. Que caso era esse? Era quando ele estava mudando de fase, né? Então, vamos supor que ele está aqui numa temperatura T1 mesmo, certo? E aí ele recebe uma menor quantidade de energia, calor, né? Só que esse agora, esse sistema, ele está passando por uma mudança de fase. Então, ao invés dele mudar de temperatura, ele faz derreter um pouco, por exemplo, aqui, certo? Mas continua com a mesma temperatura T1, tudo bem? E aí, nesse caso, a gente diz que ele recebeu calor latente, certo? Calor latente. Tudo bem? Então, sempre quando o corpo está mudando de fase e ele recebe calor, né, ele não vai mudar de temperatura. É aquilo que eu estava falando. Né? Ele sempre vai permanecer a mesma temperatura até que todo o corpo tenha mudado de fase, certo? Então, nesse caso, esse calor que ele recebe, a gente chama de calor latente, mas quando ele recebe uma temperatura, né, quer dizer, quando ele recebe calor e muda de temperatura, né, ou aumenta, diminui, aí a gente chama de calor sensível, certo? Geralmente, sempre quando você recebe calor, a temperatura aumenta, certo? Isso não, mas isso existe algumas exceções, né? Existem alguns materiais que ele recebe calor, a temperatura diminui, mas isso só se encontra em laboratório, certo? Em geral, quando você recebe calor, a temperatura aumenta, tudo bem?
E aí, nós vamos entender agora, primeiro vamos estudar o calor sensível, certo? E vamos entender um pouco como é que acontece esse aumento de temperatura, certo? Então, ó, o que acontece? Ó? Quanto mais calor você recebe, maior é esse aumento de temperatura, certo? Então, a gente diz o seguinte, a fórmula que vai relacionar calor com a variação de temperatura, um vai ser diretamente proporcional ao outro. Por quê? Porque quanto maior a variação de temperatura, maior o calor, certo? Outra coisa que depende também, né? Se você já foi esquentar água para fazer um café ou fazer qualquer outra coisa, você, você talvez tenha percebido o seguinte, que é muito mais fácil você ferver uma água, certo? Quanto menor for a massa, tudo bem? Deixa eu escrever de outra forma aqui, ó, para ficar melhor a gente entender. Né? A variação de temperatura vai ser proporcional ao calor, certo? Mas vai ser inversamente proporcional à massa. Por quê? Porque quanto maior a massa, menor a variação de temperatura. Tudo bem? Ou seja, se você tem mais massa, né, você precisa ter mais calor para poder variar a mesma quantidade de temperatura. Certo? É melhor escrever daquela forma mesmo, né? Tipo assim, calor, né? Igual a variação de temperatura, né? E também vai ser proporcional à massa. Tudo bem? O que eu estou dizendo com isso aqui? Que quanto maior a massa, você precisa receber mais calor para poder variar a mesma quantidade de temperatura. Certo? Então, o calor ele vai ser proporcional à variação de temperatura. Quanto maior a variação de temperatura, mais calor o corpo recebeu. Vai ser proporcional à massa. Quanto maior a massa, mais calor ele precisa receber para variar aquela temperatura. E vai depender do material, certo? Aí a dependência no material, ele entra nessa constante, né? Nesse cara aqui que a gente chama de coeficiente, certo? Aliás, a gente chama de calor sensível, calor específico sensível. Calor específico sensível, certo? Tudo bem? Chama aqui de CCS, certo? E aí, né, a calor específico sensível. Então, depende do material, certo? Então, basicamente, a fórmula que a gente calcular, né, a variação de temperatura quando o corpo recebe o calor sensível é essa aqui, certo? Então, se você tiver a quantidade de energia que ele recebe, né, se você conhecer o calor sensível do material e a massa, você consegue calcular quanto é a variação de temperatura dele. Tudo bem? Só para a gente ter uma ideia, né, eu vou botar aqui os calores específicos de alguns materiais. Né? Por exemplo, ó, calor sensível, a unidade de calor sensível, certo, pessoal? Ela vai ser calorias por grau Celsius, certo? É exatamente para dar certo na fórmula, né? Ó. É o Cm delta T, né? Então, essa grama cancela com a grama da massa, certo? Grau Celsius cancela com grau Celsius, e aí a unidade fica calorias igual do outro lado. Tudo bem? Lembrando que, obviamente, né, se você usar calor sensível nessa unidade, você tem que usar massa em grama e tem que usar temperatura em Celsius ou Kelvin. Daí, como é variação, tanto faz se é Celsius ou Kelvin. Tudo bem? Outra unidade que podia ser no SI, né, seria Joule por quilograma Kelvin. Tudo bem? Mas essa unidade a gente não usa tanto, certo? A gente usa mais a caloria por grama
graus Celsius, certo? Aí vamos lá, vou fazer aqui uma tabelinha. Dependendo do material, certo? Vamos ver aqui quanto é. Primeiro, a água, certo? É sempre interessante a gente saber decorado da água, é porque ela é fácil de saber, certo? O calor sensível da água, né? O calor específico sensível é 1, né? É bem fácil a gente saber o calor sensível da água, tá bem? Ele é 1, né? E é até bom a gente saber decorado, até porque é fácil de saber. É tipo a densidade da água, né? A densidade da água também, né, é 1 grama por mililitro, né? Então, por coincidência, o calor sensível da água também é 1, certo? Vamos só pegar aqui alguns outros exemplos, né? Se eu pegar o alumínio, então tem uma panela de alumínio, né? Você quer saber quanto é que ela vai aquecer dependendo da temperatura, ou dependendo da energia que ela ganha, o calor sensível dela vai ser de 0,217, certo? Se eu pegar o ferro, por exemplo, se a panela não for de alumínio, for de ferro, né? Já é de 0,113. Tudo bem? Observe que o calor sensível da água, né? Ele é muito mais alto que o do alumínio e do ferro, certo? O que que isso significa dizer? Isso significa dizer que aquecer a água é mais difícil que aquecer o alumínio e o ferro, certo? Ou seja, você precisa ter mais energia, né? Se você botar no fogo, por exemplo, você deve reparar que se você botar no fogo só a panela de ferro, por exemplo, né? Você bota só a panela de ferro no fogo, certo? Se você um dia fizer isso, né? Não recomendo você fazer, aí você vai ver que a panela rapidamente vai aquecer, panela de ferro, certo? Se você deixar só a panela, às vezes ela até queima, né? Porque às vezes tem um restos de matéria orgânica aqui nela, e aí gera um queimado aqui na panela de ferro. Tudo bem? Se for só o ferro puro, eventualmente o que vai acontecer? Você vai ver essa panela de ferro ficando vermelho rubro, né? Porque aí ele vai aquecer, né, a temperaturas altíssimas. Já se você botar água, você vai ver que ela vai demorar, você vai ver que ela não vai acontecer esse processo, né? A panela de ferro não vai aquecer tanto, né? Por quê? Porque a água, primeiro ele vai ter que aquecer a água junto, certo? Ele vai ter que aquecer a água junto. E aí, para aquecer a água, você leva muito tempo, né? Você leva muito tempo. E lembrando, né? Se tem água em contato com alguma coisa, água líquida, aquele sistema vai ter no máximo 100 graus Celsius, né? Enquanto toda a água não evaporar aqui, esse sistema não vai passar de 100 graus Celsius, certo? Então, ou seja, a água tem esse poder digamos assim, de fazer um controle, né? Regular, digamos assim, a temperatura, né? Ele não vai deixar, por exemplo, a panela aquecer até chegar a temperaturas que vai derreter o ferro, certo? Tem até um experimento curioso, né? E tipo assim, se você botar aí no fogo do fogão, certo? Uma sacola, naturalmente a sacola vai começar a derreter e pegar fogo, né? Mas por incrível que pareça, se você colocar com água dentro, né? Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo desenhar uma sacola aqui. Uma sacola de plástico. Vou ver aqui melhor. Você pegar uma sacola de plástico, certo? E colocar no fogo, a gente sabe que vai pegar fogo, né? E que é a sacola, certo? Mas se você colocar com água dentro, também se você colocar com água dentro, né? A sacola não pega fogo, certo? Por mais incrível que pareça, né? Por quê?
Porque para o plástico pegar fogo, ele tem que atingir uma determinada temperatura. Quando você coloca o plástico sozinho, né, o que acontece? Quando você bota o plástico sozinho, ele atinge essa determinada temperatura, ele atinge essa determinada temperatura rapidamente. Por quê? Porque o plástico ele vai ter um alto calor sensível. Certo? Então, rapidamente ele atinge a temperatura. Às vezes você nem precisa encostar no fogo, só chegar perto, o plástico já está derretendo, certo? E pegando fogo. Né? Enquanto que se tiver água dentro, o que, que vai acontecer? O calor vai passar para o plástico, mas ele já começa a trocar de calor com a água, certo? E a água não vai deixar o plástico chegar a uma temperatura muito alta, tudo bem? Então, a água ela vai, digamos assim, proteger a temperatura do sistema, né? Na verdade, essa ideia de proteger a temperatura, ela funciona até em termos de clima, certo? Por exemplo, normalmente lugares secos, o que acontece? Lugares que não têm água, durante o dia eles são muito quentes, né? E durante a noite são muito frios, é o caso do deserto, né? Se você pegar o deserto, certo? A gente sabe que o deserto tem uma umidade muito pequena, né? Então, o que acontece? De dia, a temperatura dele é muito elevada, certo? Porque devido à incidência, né, dos raios solares, esquenta toda a região. Como tem pouca umidade de água lá, né, ou até pouca água líquida, o sistema como um todo varia a temperatura mais rapidamente. E à noite, a temperatura já é o contrário, né, esfria bastante, certo? Já acontece exatamente o contrário, por exemplo, em regiões que têm água, em regiões litorâneas. Né? Em regiões litorâneas, o que acontece é que é o seguinte, como tem a água no sistema, né? Vou desenhar aqui, a praia, por exemplo, certo? O que acontece é que, o que acontece é que a água ajuda a controlar a temperatura do sistema. Então, ela não deixa oscilar tanto a temperatura. Né? Claro que de dia chega a ser mais quente que à noite, mas as temperaturas não variam tanto. Né? Por exemplo, se eu não me engano, no deserto, durante o dia, a temperatura pode chegar facilmente aos 50 graus Celsius, e à noite ele pode descer até 0 graus Celsius, ou mais frio, certo? Enquanto que se for comparar aqui em Fortaleza, certo? Em Fortaleza, durante o dia, a temperatura gira em torno do quê? De 30, né? São um dia que a gente pode chegar a 35, né? 32, vou botar aqui uns 31 graus Celsius. E à noite, né? Opa, temperatura de noite, aí já fica uma temperatura mais agradável, né? Aí gira em torno, pode depender, né? Mais ou menos 24, 25 graus Celsius, né? 22, for um dia mais frio, 20, né? Mas gira em torno ali dos 24, certo? Então, ou seja, observa a diferença, né? Enquanto que tem uma diferença de 50 graus Celsius, aqui tem uma diferença de não mais do que 10 graus Celsius, certo? Isso por quê? Porque lugares em que tem maior umidade, maior presença de água, certo? O sol não consegue esquentar tanto e na ausência do sol não esfria tanto. Quando tem lugares que não tem água, certo? O que acontece é que a, o sol consegue esquentar bastante aquele sistema, né? E à noite ele resfria muito com a ausência do sol. Tá bem? Então a água tem esse papel de regulador de temperatura, certo? Inclusive em escala de clima mesmo, certo? Não só nos sistemas, né? Mas escala de clima mesmo, certo? Não sei se você já ouviu falar, mas, por exemplo, tinha gente que coloca até, às vezes, um balde de água no quarto para não esquentar bastante, né? E isso pode funcionar mesmo, né? Isso pode funcionar, né? Lógico que a água não vai resfriar, ela vai controlar o sistema, né? Ela vai, ou seja, você teria que botar o balde de água de manhã cedo, né? No seu quarto para que
durante o dia ele não esquente tanto, certo? E isso pode funcionar mesmo, né? Quanto maior a presença de água, maior a umidade, maior o controle ali, maior a água consegue ter esse papel de regular a temperatura do sistema, né? Exatamente porque ela tem um calor sensível muito alto, certo? Vamos só fazer um exemplo aqui, né? Um exemplo para aplicar essa equaçãozinha que a gente acabou de ver, certo? Ele diz o seguinte, ó, uma questãozinha aqui até do livro, né, na página 66, certo? Ele diz o seguinte, ó, consideramos uma amostra de alumínio. Vamos supor que tem um alumínio aqui, um bloco de alumínio, certo? Cujo calor específico é de 0,217 calorias por grama grau Celsius. Se a massa da amostra, né? Então, a massa da amostra é de 50 gramas, certo? Qual é a quantidade de calor que deve trocar para que a sua temperatura aumente de 10 graus Celsius para 50 graus Celsius e B diminui de 80 para 20. Então, primeiro fazer o item A. Ele quer saber quanto é a quantidade de calor, certo? Que vai aumentar a temperatura inicial de 10 graus Celsius para uma temperatura final de 50 graus Celsius, certo? Então vamos lá. Então aqui é só uma questãozinha simples para a gente aplicar a fórmula, né? Então a fórmula vai ser Q igual a Cm delta T, certo? Então aqui, basicamente, é aplicar a fórmula, né? Então o calor vai ser igual ao calor sensível, que é 0,217, vezes a massa, que é 50, né? Você pode usar em gramas, por quê? Porque eu estou usando calor sensível em calorias por grama grau Celsius, certo? E a variação de temperatura é a temperatura final, que é 50, menos a inicial, que é 10, certo? Então, como tem um pouco espaço aqui, ó, eu já vou fazer o cálculo com a calculadora direto. É 0,217 vezes 50 vezes 40. Daria aqui igual a 434 calorias, certo? Então, o alumínio, quando ele recebe 434 calorias, certo? Ele vai aumentar a temperatura em 40 graus Celsius, certo? 50 gramas de alumínio, tudo bem? Vamos fazer o item B agora, certo? Deixa eu apagar aqui. Fazer aqui o item B do lado de cá. No item B é a mesma coisa, tem uns 50 gramas de alumínio, só que agora eu quero que diminua a temperatura para saber quanto é o calor, que vai diminuir minha temperatura de inicial de 80 e a final, graus Celsius, né? E a final de 20 graus Celsius. Certo? Então, vamos lá. Então, nenhum segredo. Vai ser MC delta T. Certo? Q igual a MC delta T. Então, vamos lá. O Q é o que eu quero descobrir. O C é do alumínio, 0,217. A massa, ele me disse que era 50. E a variação de temperatura final é 20 menos inicial 80. Certo? Então, o calor vai ser igual, aqui vai ficar 0,217 vezes 50. Aqui a gente tem que ficar atento, né? Porque observe que agora o final é menor do que o inicial. Então, quando eu fizer essa subtração, vai ficar o quê? Um número negativo, menos 60. E a gente tem que ficar atento a esse número negativo, porque, de fato, né? A gente vai ver, quer ficar produto de número positivo com positivo, né? Quer ficar mais com mais, mais, com menos, menos. Então, o calor realmente vai dar negativo. Certo? Deixa eu ver quanto é que vai dar aqui. Vai dar 0,217 vezes 50 vezes 60. 651. 651 calorias. Certo? E, de fato, o calor é negativo.
certo? Por quê? Porque significa dizer que o corpo perdeu calor, tudo bem? Então, nesse primeiro caso aqui, certo? Nesse primeiro caso, em que o alumínio ele foi, esquentou o alumínio, né? De 10 para 50 graus Celsius, ele recebeu calor, certo? Ele recebeu calor. Então, quando ele recebe, a gente representa isso como um calor positivo, certo? No segundo caso, que ele resfriou, ele estava de 80 graus Celsius e foi para dos 20 graus Celsius, né? Ele diz que ele perdeu calor, certo? Perdeu calor e aí a gente convenciona que a quantidade de calor, né, que ele perdeu é negativa, certo? Tudo bem? Qualquer dúvida, você pode perguntar aí no chat, ou pode até ligar o microfone, certo? Então, recebeu calor, calor positivo, perdeu calor, calor negativo, certo? Vamos lá. Vou ver aqui. Ah, pronto. Vamos só ver agora a definição do que a gente chama de capacidade térmica, certo? Deixa eu apagar aqui. Capacidade térmica. Vamos lá. Fica o seguinte, capacidade térmica. A gente chama de capacidade térmica, certo? Que aí é um C maiúsculo, tudo bem? É uma diferença do calor sensível, que é um C minúsculo, né? Meu C maiúsculo é muito parecido com o C minúsculo, então talvez não dê para diferenciar, certo? Mas então a capacidade térmica, o que que é? A gente diz que é o quanto, de calor que ele recebe, certo? Para cada grau Celsius que ele aumenta, tudo bem? Ou seja, por definição, a capacidade térmica é a quantidade de calor que ele recebe dividido, né, pela variação de temperatura, certo? Ele analisa exatamente quanto de calor você precisa para aumentar 1 grau aquela substância, certo? E se você substituir aquela formulazinha, né, que vai ser mc delta T, dividido por delta T, eu já obtenho aqui que a capacidade térmica vai ser a massa vezes o calor específico, certo? Só para a gente ter uma ideia, né? Porque tem algumas questões que, em vez de trabalhar com calor específico, certo? Calor sensível, né? O calor específico sensível, ele trabalha com capacidade térmica, né? Então, se você for trabalhar com capacidade térmica, né? Que é um C maiúsculo, tudo bem? Ó? Que é maiúsculo. E aqui é minúsculo. Tudo bem? Esse aqui é o calor sensível, né? Vou botar o Szinho aqui. Esse aqui é a capacidade térmica, é um C maiúsculo. E aí, se em vez dele dar o calor sensível e a massa, ele der a capacidade térmica, né? Então, a equação de calor, você pode reescrever isso aqui e usar assim, né? O calor vai ser igual ao Czão vezes ΔT, certo? Tudo bem? Então, dependendo de se ele der o calor sensível ou a capacidade térmica, você vai usar ou essa equação ou aquela que a gente acabou de ver, certo? Que é mc ΔT. Tudo bem? Em termos práticos, né, matemáticos, só o que muda é isso, né? Que um você só vai multiplicar pela variação de temperatura, o outro você tem que ter a massa também, certo? E multiplicar pela variação de temperatura, certo? Então, capacidade térmica é basicamente isso, né? Vamos lá, então a gente já viu aqui como é que a gente calcula, como é que varia a temperatura, né, dependendo da quantidade de calor que você coloca, certo?
Agora, vamos ver o que acontece, né? Se você colocar dois objetos com temperaturas diferentes, certo? Tudo bem? Ou seja, a gente sabe que quando você coloca dois objetos com temperatura diferente, o que vai acontecer é que eles vão entrar em equilíbrio térmico, tudo bem? Sendo que tem como a gente calcular a temperatura final do sistema, né? Simplesmente usando conservação de energia, certo? Isso a gente chama de princípio geral das trocas de calor, certo? Aqui é onde começa a gente a ver as aplicações, né? A gente consegue prever qual a temperatura final do sistema, né? Vamos supor que eu tenho dois objetos, um objeto A, certo? Que está em contato com o objeto B. Vou desenhar aqui o B. Tudo bem? Suponhamos que a temperatura de A seja maior que a de B, certo? Suponhamos que ele está aqui em um sistema isolado, ou seja, não troca calor com o meio externo, só troca calor entre eles, certo? E o que a gente sabe que depois de um tempo, o que, é que vai acontecer? O que vai acontecer é que eles vão entrar em equilíbrio térmico, né? A temperatura de A fica igual à temperatura de B. Tudo bem? Vou desenhar só assim. Certo? Só que a gente viu o seguinte, que eles vão trocar calor entre si, né? Então, o A, ele está com a temperatura maior do que a de B, certo? E B está com a temperatura menor que a de A. O que, é que vai acontecer? A temperatura de A vai diminuir e a temperatura de B vai aumentar, certo? Se a temperatura de A vai diminuir, o que, é que vai acontecer com A? Ele vai perder calor, certo? Ele vai perder calor. O calor vai sair dele, tudo bem? E se a temperatura de B vai aumentar, o que, é que vai acontecer com B? Ele vai receber esse calor que o A perdeu, certo? Então, basicamente, nesse sistema, o que, que acontece? O que acontece é que o A perde esse calor e esse calor é recebido por B, certo? Passa calor aqui, ó, de A para B, tudo bem? E aí a gente pode dizer o seguinte, né? A gente pode dizer que, como é um sistema fechado, né? Não vai perder calor para o meio externo, certo? Então, pode dizer que todo o calor que o A perdeu é exatamente o mesmo calor que o B recebeu, certo? É exatamente o princípio da conservação de energia, certo? Que o calor que o A perdeu é o que o B recebeu. Então, pode dizer o seguinte, ó, que o calor que o A perdeu é igual ao que o B recebeu, certo? Posso falar isso em módulo, tudo bem? Em módulo. Por quê? Porque a gente tem que lembrar daquilo que eu falei. O calor de A, ele é negativo, certo? Por quê? Porque ele perdeu. E o calor de B, ele é positivo, porque ele recebeu, certo? Então, o valor numérico deles é o mesmo, tudo bem? Mas um é negativo e o outro é positivo, tudo bem? Então, posso pensar assim, ó, ou que o módulo de um é igual ao módulo do outro, o valor numérico um é igual ao outro, ou então eu posso pensar o seguinte, que o calor de B ele vai ser menos o calor de A, certo? Já que eu sei que um deles é negativo, né? Quando eu tirar esse módulo, fico menos na frente, né? Essa é a regrinha, né? Quando é negativo, você tira um módulo, fica menos na frente. Se eu passar para o lado de lá, o que eu obtenho? Eu obtenho que a soma do calor de A com B é igual a zero, certo? Na verdade, esse é o princípio geral das trocas de calor. A soma dos calores, né, dos trocados no sistema, sempre vai ser igual a zero, certo? Por quê? Porque o que um recebeu é o que o outro, o que um deu, o que um cedeu é o que o outro recebeu, tudo bem? Aqui eu fiz para dois corpos, mas podia ser para um número qualquer de corpos, tudo bem? Podia botar aqui vários corpos, certo? Tipo um A, B, C, D aqui, ó. A,
B, tudo em contato térmico, né? C, D, certo? Vamos supor que tivesse até um fluido aí, né? Eu botei uns corpos sólidos, mas tivesse um fluido aqui, né? E aí esse fluido eu podia chamar de E, tudo bem? Tudo isso fechado, né? Ou seja, tudo isso num sistema isolado termicamente do exterior, certo? Tudo isso isolado termicamente do exterior. Tudo bem? Não há troca de calor com o exterior, certo? Então, nesse caso aqui, o que você pode dizer? O que eu posso dizer é o seguinte, que a energia se conserva, ou seja, os calor que um recebeu, certo? Tem que ter saído de um dos outros corpos. Então, o que eu posso dizer é que a soma de todas as trocas de calor aí, né? QA mais QB, mais QC, mais um QD, mais o QE, é igual a zero. Tá bem? Então, a soma dos calor sempre é igual a zero. Esse é o princípio geral das trocas de calor, né? Em matemática, sempre que você tem um somatório, né? Somando várias coisas, a gente escreve essa letra aqui, né? Que é o sigma maiúsculo, certo? É uma letra grega, e essa letra grega representa o somatório. É o seguinte, o somatório dos calor, né? Dos calores trocados, certo? Vai ser igual a zero, né? Esse é o princípio geral da troca de calor. Tudo bem? E aí, como eu falei, isso aqui tem uma aplicação prática, né? Que é para a gente consegue prever a temperatura final do sistema, certo? Vamos resolver aqui um exemplozinho. Fazer aqui, ó, um exemplo, né? Que é o exemplo do livro da página 68. Ele diz o seguinte: uma peça de metal de massa, que tem uma peça de metal, certo? Chamar de M, certo? A massa desse M é de 750 gramas, certo? E está a uma temperatura de 150 graus, né? Então, vamos botar assim, a temperatura inicial do M é de 150 graus Celsius, certo? A peça então é colocado em 360 gramas de água. Então, ou seja, ele diz que vai colocar isso aqui na água, certo? Botei aqui, mas deixa eu fazer assim, né? Se é metal, geralmente vai afundar, né? Botar assim, é colocado em 360 gramas de água, certo? Então, vamos botar assim, ó, massa de água. A massa de água é de 360 gramas, certo? E está uma temperatura de 20 graus Celsius. Então, a temperatura da água é de 20 graus Celsius, certo? E, admitindo que não haja perdas de calor a considerar, né? Ou seja, ele está dizendo que, vamos admitir que é como se o sistema tivesse isolado, certo? Então, o sistema está isolado aqui termicamente, não há troca com o meio externo, né? Então, você imagina que como se ele estivesse dentro de um isopor, certo? Então, está aí minha água, junto com o metal, certo? E eles vão trocar de calor entre si, tudo bem? Aí ele quer saber qual é a temperatura final de equilíbrio térmico. Qual é a temperatura final de equilíbrio térmico, certo? Aí ele diz o seguinte, sabe-se que o calor específico do metal é de 0,40, né? Então, o calor específico do metal é de 0,40, perdão, 0,040, né? 0,040 calorias por grau Celsius. E o da água, como eu falei, né? É sempre bom a gente saber decorado que é igual a 1, certo? Então vamos lá. Como é que a gente faz essa questão? É aquele princípio, né? A soma do que o calor que um perde vai ser igual ao que o outro recebe, certo? No caso, o metal, ele está mais quente que a água, certo? Então, o metal ele vai resfriar e a água vai aquecer, certo? Então, o calor específico do metal, quer dizer, a quantidade de calor
que o metal vai perder, né? Porque ele vai ser resfriado, mas a quantidade de calor que a água vai receber é igual a zero. Tudo bem? A soma dos calores trocados, né, é igual a zero. Né? Quantidade de calor que o metal perdeu vai ser o quê? Vai ser o C do metal vezes a massa do metal vezes a temperatura final, né, do sistema menos a temperatura inicial do metal, certo? É isso? Lembrando que eu estou usando essa formulazinha, né? Q igual a MC delta T, né? Então, que eu só fiz inverter, né? MC delta T. Então, fica a massa do metal vezes o calor sensível do metal, certo? Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura vai ser final menos inicial, certo? Mais aí que vai ficar, ó. Agora é da água, né? Massa da água, vezes calor sensível da água, vezes temperatura final, menos a temperatura inicial da água. Tudo isso é igual a zero, certo? Então, agora é só substituir e resolver. Tudo bem? O que eu quero achar? Eu quero achar essa temperatura final. Então, eu preciso ter todo o resto, né? E ele me deu, né? Massa do metal, 750 gramas, certo? Calor específico do metal é 0,04. Temperatura final que eu quero descobrir, temperatura inicial, 150, né? Mais massa da água, 360. Calor específico da água, 1. Temperatura final que eu quero descobrir, menos a temperatura inicial da água, que ele me disse que era 20 graus Celsius. 20, isso é igual a zero. Certo? Aqui, infelizmente, eu tenho um pouco espaço, né? Então, já vou apagar aqui em cima. E vou ter que ficar só usando esse espacinho aqui para resolver, né? Mas vamos lá. Eu vou fazer 750 vezes esse 0,04. Então, dá 30, certo? Esse produto aqui, ó, dá 30. Vai ficar 30 que multiplica TF menos 150, mais, aqui é 360, que multiplica TF menos 20 é igual a zero. Pronto. Certo? Aí aqui vai ficar o seguinte. Aqui eu faço distributiva, né? 30 TF menos 30 vezes 150, 4.500, mais 360 vezes TF menos 360 vezes 20 vai dar o quê? 7.200, né? 7.200, isso é igual a zero. Certo? Porque eu tenho 30 TF com 360 TF, então vamos ter 390 TF, né? Menos 4.500 com menos 7.200 vai ficar menos 11.700 igual a zero. Passo 11.700 para o lado de lá, certo? Troco o sinal, né? Passa agora o 390 dividindo. Então, vai ficar 11.700 dividido por 390 dá 30 graus Celsius. Ou seja, eu já sei que a temperatura final do meu sistema é de 30 graus Celsius. Certo? E como eu falei, isso aqui é uma parte mais aplicada porque, de fato, se usa isso aqui na indústria, né? Por exemplo, o leite pasteurizado, né? Ele, não sei se você sabe, mas o leite pasteurizado, como é que é o processo de pasteurizar? Você esquenta ele e depois resfria ele, né? Tem uma determinada quantidade de tempo que ele tem que ficar, né, numa determinada temperatura, se não me engano é 60 graus Celsius, tem que passar uns 60 graus Celsius numa determinada temperatura. Pô, ele tem que ficar, se não me engano, 30, 40 segundos, alguma coisa assim, a uma temperatura de 60 graus Celsius. Depois você tem que resfriar ele, né?
que esse processo, o que ele faz? Ele mata as bactérias e quando se resfria, ele consegue conservar o sistema com poucas bactérias, tudo bem? E aí, por isso aquele leite pasteurizado não chega a durar uns 3 dias, né? Exatamente por causa disso, que ele esquenta para passar, para matar as bactérias, e depois resfria para conservar o sistema com poucas bactérias, tudo bem? E aí o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que na indústria, realmente, para você conseguir manter o leite numa determinada temperatura, né, eles calculam a quantidade de calor que o leite vai receber, certo? Para exatamente manter aquela temperatura durante aquele intervalo de tempo, certo? É um encanamento, né? Esse encanamento que passa o leite, ele vai passar por uma região que é mais quente, depois passa para uma região mais fria para esfriar, certo? Então, durante esse processo que ele vai passando pela região que é mais quente, ele vai recebendo calor. E para saber a temperatura que ele chega, a gente usa exatamente essas fórmulas que a gente usou aqui, tudo bem? Claro que é só um pouquinho mais complicado, porque vai ter que envolver um pouco de convecção, né? Porque é um fluido em movimento, mas, a princípio, o princípio utilizado é o mesmo, certo? Outra coisa que eu quero que a gente observe aqui é o seguinte, é que a temperatura inicial do metal era de 150. A temperatura inicial do metal era de 150, né? Vou só botar aqui, ó. 150 graus Celsius. A temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius. Observe que a temperatura final dos dois foi de 30 graus Celsius. Então, observe que a água só esquentou 10 graus Celsius, enquanto que o metal esfriou 120 graus Celsius. Né? Por que o metal esfriou muito mais do que a água esquentou? Né? Na verdade, a principal diferença está no calor específico, certo? Lembra que o calor específico do metal era de 0,04 e o da água é de 1. Né? Então, ou seja, quanto menor o calor específico, certo? Maior a temperatura que o corpo sofre. Então, como o calor específico do metal é muito pequeno, né? O que acontece é que ele vai sofrer uma variação de temperatura bem maior do que a da água. Tudo bem? Na verdade, para essa análise ficar 100% correta, o que vai influenciar, na realidade, não é só o calor específico, é o calor específico vezes a massa, ou seja, é a capacidade térmica, na realidade. Né? Então, quanto maior a capacidade térmica, maior temperatura você sofre. Por exemplo, se a gente for analisar aqui a capacidade térmica do metal, né, é a massa do metal vezes o calor específico do metal. Né? Se eu fizer esse produto aqui, eu já tinha feito, né? Mas a massa do metal é 750 vezes o calor específico é 0,04, certo? Então dá 30. Né? Já o calor específico da água vai ser a massa da água vezes o calor sensível da água, certo? Que, como isso aqui é 1, né? Acaba que isso aqui é a massa da água. E a massa da água é 360. Certo? Então, quem tem mais calor, capacidade térmica, certo? Quem tem mais capacidade térmica sofre uma maior variação, tudo bem? Como a água tem uma maior capacidade térmica, ou perdão, quem tem maior capacidade térmica sofre uma menor variação, né? Então, por exemplo, ó, se eu observar bem aqui, a capacidade térmica da água, ela é exatamente 12 vezes maior, certo? A capacidade térmica da água é exatamente 12 vezes maior. E é por isso que a variação de temperatura da água foi exatamente 12 vezes menor, né? Foi 120 foi para 10, certo? Na verdade, isso não é à toa, né? Quando você só tem duas substâncias, você pode mostrar que a temperatura final vai ser a média ponderada, certo? Onde os pesos é exatamente a capacidade térmica, certo? E é por isso que quem tem maior capacidade térmica, costuma dizer o seguinte, quem tem maior capacidade térmica puxa a temperatura para mais próximo dele, certo? É uma média ponderada, então como é uma média ponderada, quem tem um maior peso, certo? Influencia mais. Então, como a água tem um maior peso, a temperatura vai ficar mais próxima da água
do que da temperatura do metal. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida pode falar aí no chat, certo? Só para a gente finalizar a aula de hoje, vamos só considerar o caso em que o calorímetro, né? E aí às vezes acontece também, né? O recipiente em que o sistema está imerso dentro, ele também pode trocar de calor, né? A gente considerou que o sistema só troca de calor entre si, mas muitas vezes o que acontece é que ele pode trocar de calor também com o recipiente que está armazenado no sistema, certo? O recipiente que está armazenado no sistema chama de calorímetro. Tudo bem? Então, eu sempre desenho o calorímetro assim. Né? Exemplo, calorímetro. Certo? E aí o que acontece? A gente sempre estava pressupondo que o sistema estava trocando de calor só com o material entre si, né? Deixa eu ver aqui. Vamos supor que tivesse aqui um ferro, alguma coisa aqui, um objeto, né? Tivesse a água, vamos chamar de B, certo? Só que agora a gente vai considerar também, né, que o calorímetro pode trocar de calor, certo? Vamos chamar de material C. Então, ou seja, quando ele quer que você leve em consideração o calorímetro, né, você vai ter que incluir ele nas trocas de calores, ou seja, usando aquele princípio geral, né, você vai ter que dizer o seguinte, que o calor que a substância A perdeu ou ganhou, né, mais o calor que a substância B perdeu ou ganhou, mais o calor que o calorímetro C perdeu ou ganhou, vai ser igual a zero, certo? Então, basicamente, se na questão ele der a entender que você tem que usar o calorímetro, você vai ter que incluir que ele recebeu o calor também, certo? Só que na questão, como é que você vai saber se a questão vai pedir ou não que você use um calorímetro, né? Se ele falar assim, ó, considere o calorímetro como sendo ideal. Se ele disser que é ideal, então, se ele disser que é ideal, você tem que descartar o calor recebido pelo calorímetro. Tudo bem? Que é o caso que a gente acabou de resolver. No caso que a gente acabou de resolver, a gente pôde, não precisou se preocupar com o calorímetro. Tudo bem? Mas vamos supor que ele fala o seguinte, que na questão ele não fala que seja ideal. Ele fala o seguinte, ó, ele dá a capacidade térmica do calorímetro. Certo? Se ele der a capacidade térmica do calorímetro, né, aí você vai ter que usar, certo? Você vai ter que incluir o calor do calorímetro aqui nas trocas de calor. Né? Então, se ele der a capacidade térmica, certo? É aquele C maiúsculo, né? Se ele der a capacidade térmica, você vai ter que usar aquela equação, né? Ó, o calor do calorímetro vai ser a capacidade térmica do calorímetro, né? Vou botar aqui um C minúsculo, vezes a temperatura final, certo? Vezes a temperatura final, menos a temperatura inicial do calorímetro. É aquela mesma equaçãozinha, certo? Que é a mesma equação que a gente viu da capacidade térmica, certo? Muitas vezes ele dá a capacidade térmica, só que ele chama de equivalente em água, certo? O equivalente em água. Se ele falar equivalente em água, o que ele está dando, na verdade, é a mesma capacidade térmica, certo? Ou seja, porque quando ele fala em equivalente em água, ele está dando como se fosse a massa do calorímetro, como se ele fosse água, certo? Mas aí você usaria assim, ó, seria a massa do equivalente em água, certo? Vezes o calor sensível da água, certo? Vezes a variação de temperatura final menos a inicial do calorímetro, certo? Sendo que, lembrando que quando ele dá isso aqui, né, quando ele fala equivalente em água, ele não está dando a massa do calorímetro, ele está dando a massa
equivalente em água. Então, você pode tratar o calorímetro como se ele fosse água. E aí você usa a massa equivalente em água vezes o calor sensível da água. O que acontece é que, no final das contas, é a mesma coisa da capacidade térmica, né? Por quê? Porque o calor sensível da água é 1. Então, ou seja, quando você multiplicar isso aqui, vai ficar simplesmente a massa do equivalente em água, certo? Ou seja, que acaba sendo essa mesma equação, né? Então, sempre quando ele der o equivalente em água, né, essa massa do equivalente em água, você pode pensar como sendo a própria capacidade térmica do calorímetro. Tudo bem? Alguma dúvida em relação a isso? Não, né? Então, vamos fazer o seguinte. Já está dando mais ou menos 1 hora, né, de aula. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos ficar por aqui, certo? Vamos ficar por aqui. E aí, a gente retorna às 10 horas para... A gente retorna às 10 horas para continuar. A gente vai ver a parte de calor latente, quando há mudança de fase no seu sistema. Tudo bem, Gilberto? Qualquer dúvida, você